Boa tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos conversar com o Cristiano Santos, que é da NetHub, parceiro Cetrim. Nós vamos conversar sobre um assunto deveras importante e atualíssimo, por sinal, que é a questão da transformação digital. Como que as empresas podem fazer para participar, para entrar nessa transformação digital. Nós vamos conversar com o Cristiano Santos, da NetHub, que já está aqui conosco. Muito boa tarde, Cristiano. Seja muito bem-vindo. É um prazer muito grande conversar com você nesta tarde. Boa tarde, Rolê. Boa tarde a todos, tá? Obrigado aí pelo convite, o pessoal do Cetrim, né? O Léo, por estar tendo essa oportunidade de estar batendo esse papo aí com os associados aí do Cetrim. O prazer é todo nosso, Cristiano. Cristiano, vamos só para a gente começar o nosso bate-papo. Gostaria que você falasse um pouco sobre esse contexto da NetHub e por que as empresas têm se preparado na transformação digital. Bom, Rolê, a ideia da NetHub, ela nasce, né? Depois de muito andar aí pelo esse mercado, né? Eu fiquei no mercado corporativo por mais de 20 anos e o ano passado eu resolvi, junto com outros sócios, abrir a NetHub, que é uma empresa que está conectada a um ecossistema de tecnologia, a parte de inteligência de dados, né, de consultorias, né, e transformação digital, que é um tema que está muito atual. Né? A gente está aí vivendo a pandemia e todo mundo vendo o que a pandemia acelerou nessa questão de transformação digital nas empresas, no mercado e na sociedade. A pandemia, naturalmente, o Cristiano, mexeu com a NetGroup, né? Questão de equipe e tudo mais. Vocês tiveram que dar uma reestruturada no time ou foi uma coisa assim normal, já prevista? Essa questão de previsão no meio da pandemia, acho que ninguém, né, não esperava esse momento, não. Mas hoje, na outra empresa que faz parte, né, que eu sou também sócio, que é o iSmart, o nosso pessoal está todo em casa, né? A gente já trabalhava assim à distância. A gente hoje tem pessoas que estão em Jundiaí, por exemplo, a gente está aqui em Uberlândia. Então, tivemos o home office nosso, já era uma coisa nativa. Então, para nós é muito Legal. prático. O home office hoje oferece essas facilidades, né? Por exemplo, na equipe da nossa agência, nós temos gente em São Paulo, temos gente em Brasília, de repente tem gente em Uberaba também. Hoje a tecnologia, né, facilita esse contato à distância. O portfólio do pessoal seu, o Cristiano, do pessoal que trabalha com você, expertise desses profissionais, como é que é? Olha, Orley, hoje nossa equipe da NetHub são todos ex-executivos de grandes corporações, tem ex-executivo da parte de telecom, ex-executivo da parte financeira de grandes bancos, né, que estão conosco, né? E suas empresas, elas compõem aí, a gente fala que é o movimento NetHub. A gente cria soluções customizadas para os nossos clientes, né? Então, hoje nós temos conosco, né, a parte de consultoria de processo, que se fala muito, né, visando muito a questão de revisão de processo, pensando em custo-benefício, redução de custos, né, checando oportunidades. Temos fábrica de software, que é fundamental também nesse movimento digital, para poder desenvolver aplicativos, APIs, caso necessário, seja com nossos clientes. Né. Nós temos uma empresa de inteligência de dados, né, que faz toda a parte de analytics, temos plataformas próprias de analytics, né, para apoiar os nossos clientes. Então, a gente consegue, hoje, dentro da NetHub, contribuir nessa evolução digital dos nossos clientes, independente do seu tamanho. Isso é muito importante. Você poderia contextualizar para a gente, Cristiano, essa transformação digital no conceito geral e também para facilitar para quem está nos acompanhando, alguns exemplos do dia a dia dessa questão Ah, da transformação digital. Olha, essa questão de transformação digital, acho que vou brincar que está na moda, né? Acho que desde Uhum. o início do século, do início de 2000, já vem falando sobre isso, né? Começamos a ter uma evolução muito forte. Nós estamos vivendo hoje a quarta revolução industrial, né?
nesse momento, né? É uma transformação que sem dúvida. muda os comportamentos da sociedade, muda os negócios, né? Então, é uma transformação talvez a mais completa que já existiu, e talvez vai ter outras, com certeza, né? Então, hoje a transformação digital, a gente tinha uma preocupação muito grande de quando ela ia acontecer. Eu posso te afirmar que hoje não é o quando, né? O quando é o agora. Ela já está acontecendo, né? Teve o caso da pandemia, que nós comentamos aqui um pouco mais cedo. Nós já temos visto no mercado uma grande transformação de empresas, de negócios, né? Normalmente, quando se faz uma transformação digital, ela acaba pegando três pilares, três dimensões muito fortes. A primeira, que eu considero que é a experiência do cliente. Hoje se está em voga muito essa questão de como é o cliente tratado, como é que é a sua experiência desde o início de uma compra até a sua entrega. Isso hoje é muito importante no mercado, né? Você pode perceber que houve uma mudança aí de posicionamento de grandes marcas. Você vê, por exemplo, o Magazine Luiza saindo de lojas físicas, né, indo fortemente para o e-commerce. É lógico que existem outros fatores que acabam impulsionando essa mudança, mas existe uma questão também muito forte que é o cliente. Os grandes bancos, como por exemplo os bancos digitais, eles já nascem com uma outra forma de enxergar o seu cliente, né? De uma outra forma de trabalhar. Todos eles já numa plataforma única, com todos os serviços numa plataforma digital, buscando que facilitar esse contato e dar a melhor experiência para os clientes, né? Outros segmentos também estão nesse processo de transformação, né? Você vê aí a própria Amazon, né? A Amazon, que é o grande e-commerce mundial, Aham. muitos tentando seguir o exemplo da Amazon. Só que a Amazon é um negócio muito interessante. Aí entra um segundo ponto também que é interessante da transformação digital. Eu falei da experiência, agora eu vou falar também de modelos de negócios. Uma grande mudança que está acontecendo nesse momento são que os negócios estão mudando. A gente está saindo do padrão tradicional e caindo para modelos de negócios disruptivos. A Amazon, por exemplo, apostou muito no começo na questão de canibalismo do seu negócio. Ela matou o seu negócio para poder sobreviver. Olha que interessante, né? Ela Olha pega só. o Kindle, lança o Kindle, só que ela automaticamente ela destrói a questão da entrega de livros, que era uma das suas principais receitas. Mas ela estava olhando muito para frente. Uma outra coisa que ela fez, ela cria a Amazon Prime, por exemplo, né, os streams, e ela acaba atingindo e afetando o seu negócio de DVDs, que também era um grande negócio para a sua empresa. Então, nesse momento, novos modelos de negócio estão surgindo no mundo inteiro, tá? Em vários segmentos, não é só num segmento, e surgem novas oportunidades. Aí a gente vai agora para o terceiro negócio, daqui a pouco eu boto um pouquinho para o modelo de negócio, que é a questão, logicamente, de eficiência operacional. Então, quando se fala do mundo de transformação digital, é um tripézinho: experiência do cliente, modelo de negócio e eficiência operacional. Porque você consegue rever seus processos de tal maneira que você transforma o seu negócio de custo-benefício. Uma coisa muito bacana que eu vejo muito como exemplo, você comentou aí, dá um exemplo real, o Netflix. Imagina Uhum. que no início de 2000, né, 2005, o que era Netflix? Ninguém acreditaria que um gigante, uma blockbuster, ia desaparecer. E em 2010 ela decreta a sua falência. Ela some no mercado e você pegar um gráfico, a Netflix ela está só crescendo exponencialmente. Um outro negócio interessante, como é que você pode ser o dono, né, da maior rede hoteleira do mundo sem ter uma unidade? Airbnb. Então, que mistura Uhum. muito, de novo, modelo de negócio, maneiras diferentes de enxergar o que está acontecendo no mundo, né? Então, acho que isso veio, já é uma coisa que a gente está vivendo, é uma coisa que não dá para ignorar, acho que ninguém está ignorando, mas a gente percebe ainda dentro do mercado as pessoas um pouco batendo cabeça, né? Daqui a pouco a gente vai falar um pouco especificamente do transporte, né? Da parte de transporte, mas Uhum. a gente vê muito que muita empresa tentando vender tecnologia. E transformação digital não é tecnologia somente. Você poderia dar uma contextualizada nisso, Cristiano? Essa questão que transformação digital não é só tecnologia. Como é que é isso? Quando eu falo isso, Orley, e aí a gente dando um pouco mais de exemplo, entrando um pouco nesse assunto, vender uma plataforma de milhões, de uma plataforma de CRM, de ERP,
Isso não resolve, porque a gente tem que entender, o primeiro seguinte, qual é o motivo que nós estamos fazendo um investimento? O que nós queremos resolver? Qual que é a dor que nós queremos tratar? Então, dentro desse contexto, a transformação digital, aí você pega Google, metodologias digitais, hoje muito na moda, metodologias ágeis, né? Que todos nós estamos ouvindo bastante, de sprints, design thinking, elas vêm suportar a gente para que a gente possa direcionar os nossos esforços para, de fato, resolver um problema que está doendo, o nosso principal dor. Então, você vê, né? Eu trabalhei muitos anos em empresas de call center, que trabalham com parte de tecnologia. Nós fazíamos investimentos massivos nessa parte de tecnologia e muitas vezes gastávamos milhões e não resolvia nada. E aí você ia para uma empresa menor que investia nem 1% que nós estamos investindo e tinha uma maior efetividade. Mas é porque aí eu percebo que ela conseguiu entender qual que era a dor dela e foi muito feliz na solução que foi dada para ela. Então eu costumo dizer muito, quando a gente faz essas lives, a gente conversa bastante com nossos clientes, o importante nesse momento é você estruturar um programa de transformação digital na sua empresa. Não vai acreditar que comprando qualquer tipo de ferramenta você vai resolver o seu problema. Vamos entender primeiro qual é o seu problema. Porque, independente do seu tamanho, tem solução para todo mundo. E não é a solução mais cara que vai resolver o seu problema. Hoje tem muito investimento ainda, o Cristiano, junto às startups, para a criação de startups, criação de empresas através das startups. Há ainda muito investimento nessa área? Tem, e eu vejo um caminho muito bacana. Eu, particularmente, a gente tem a NetHub é uma startup. Eu sou Uhum. sócio de uma outra startup de inteligência de dados, que é a WiseSmart, né, de inteligência de dados. Eu acredito muito nesse setor. Por quê? As empresas tradicionais, elas têm o seu digital como parte do seu negócio. As startups, elas entendem que o digital é o centro do seu negócio. Há uma diferença de conceito aí. E as startups estão surgindo muitas ideias diferentes, né? Logicamente, não vamos sair um pouco de romantismo lá da Apple, né? Da Microsoft, lá do Vale do Silício, que tem lá em cada garagem uma nova Apple vai nascer. Eu sei que não é bem assim, né? Essa não é a realidade. Mas um ponto é o seguinte, as startups elas conseguem contribuir muito com os negócios. E elas são mais leves e são mais, digamos, disruptivas. Tá? Então, o movimento de criar startups para resolver um determinado problema, ou alguma solução, isso vai continuar acontecendo. Você falou um pouco disso, as fintechs, como eu comentei com você, do banco digitais, né? Tem o Nubank, né? Muito forte no mercado, C6 Bank, né? Banco Inter, diversos bancos digitais surgindo que tem uma plataforma digital. Só que também está surgindo as logtechs, né? Que são as empresas de logística baseados na parte digital, para poder justamente apoiar e somar o negócio de transportes. Então, eu vejo sim uma tendência forte de crescimento de startups ainda e muitas startups setorizadas. Tá? Igual tem, no agronegócio, a gente tem acompanhado uma startup de Uberlândia que tem conseguido ter um sucesso muito grande no agronegócio, está expandindo bastante. Vejo o transporte muito nessa linha também, necessitando desse investimento também para poder ficar ligado a essas novas tecnologias com um custo mais baixo também. Né? Você pode ficar à vontade, viu, Cristiano, e falar o nome das empresas que a pessoa fica curiosa, mas qual que é? Viu? Pode ficar tranquilo. Tá bom. Eu acho que eu tava. Não tô na Globo, né? Que não pode falar o nome, porque senão. Não. Eu passei por isso quase 50 anos lá. É proibido de falar nome de empresa, mas aqui não, o canal é aberto. Bom, vamos agora para o nosso quintal, Cristiano. Qual que é a importância dessa transformação digital no setor, no segmento de transportes e cargas? Quando você olha para o transporte, né? A gente vem acompanhando esse mercado, né? O que vem sendo feito, né? Não dá para ter um segmento, só posso errar aqui nos números, mas eu tenho um número mais ou menos de 2018, tá? Me permite falar um número. Hoje o transporte ele representa 12% do nosso PIB. A gente viu aí na. Falou? Não, tudo bem. Fiquei admirado. Então, 12% do nosso PIB, um dado que eu peguei no IBGE. Eu também fiquei muito espantado,
né? Assim, pelo tamanho. Você vê o que representa o setor de transporte alguns anos atrás, quando teve aquela paralisação. E toda vez que se fala de uma transporte nisso. E transporte hoje, quando se fala, você vê que ele também está sofrendo mudanças. Eu comentei com vocês um pouco mais cedo de modelos de negócio surgindo, como o caso da Amazon. A Amazon, na verdade, se a gente fizer uma avaliação dela, ela é a maior empresa de logística do mundo. Ela é uma empresa entre aspas, de transporte. Ela não é só um e-commerce. O que está por trás dela, a inteligência que ela possui de logística é algo admirável, impressionante, né? Então, eu vejo, assim, muita oportunidade nesse setor, tá? É um setor importante no nosso mercado não só nacional, como mercado global, né? E que também está sendo ameaçado em muitos momentos por novas empresas entrantes, por novas empresas que nem é do transporte, mas que começam a fazer parte daquilo que o transporte faz. Porque existe o transporte rodoviário, que aí no Brasil ainda tem um destaque muito forte, né? Pela dimensões continentais que possuímos, pelo número de rodovias que nós temos, né? Até pela história, né? A gente não teve investimento em ferrovia igual teve em outros países, né? Igual Estados Unidos e ainda pela própria Europa. Então, vejo que, mesmo no Brasil, a gente precisa falar de inovação sim com as transportadoras. Existe sim já soluções muito interessantes para resolver algumas dores que as transportadoras possuem hoje. O setor de transporte, o Cristiano, ele tá preparado para essa progressão digital que está havendo? Olha, quando você pega os estudos das grandes consultorias globais, né? Recentemente eu li um da McKinsey, vou falar o nome aqui. Hoje, um dos setores que tem baixa maturidade no setor da transformação digital é o transporte. Ao contrário de outros segmentos que têm uma maturidade mais elevada, exemplo, as telecoms, empresas de telecom, empresas de bancos, né? Por exemplo, o varejo crescendo bastante agora, o transporte ainda está aquém desses setores. E aí vem a grande questão, por quê? Talvez eu vejo aí, lógico, essa é uma conversa bem ampla e bem provocativa, muito cada cultura, porque a grande questão da transformação digital está na cultura, né? A cultura de você, de fato, mudar a cabeça e ter um processo evolutivo dentro da companhia, né? Quando eu comentei com você, né, um pouco a respeito das empresas estarem fazendo altos investimentos, quando eu imagino uma empresa de tecnologia chegando numa transportadora, ela bate na porta com uma malinha lá, um vendedor, quer vender alguma coisa, quer vender um produto, né? Uhum. Só que por trás desse produto tem um processo, né? E você imagina, já entrando um pouco em exemplo, a quantidade de dados que existe hoje numa transportadora é muito grande, né? O que eles fazem com esses dados todos? Né? Então, Uhum. dados hoje é o grande ouro do século XXI. Vale até mais que petróleo em muitos negócios. Tanto aí que tem essa LGPD, né, que tá entrando, Sim. já está funcionando, né, mas que a partir de agosto vai começar a ferrar geral quem não se adequar a essa lei geral, né, de proteção de dados. E é uma realidade, né? Já está acontecendo. Né? As empresas estão gastando, tem muitas empresas gastando milhões para poderem se adequarem à nova lei, né? Que já está passando da hora. Né? A gente tem um pouco mais de segurança e também de privacidade nesse mundo digital que nós estamos vivendo. Tem uma pergunta aqui: como as empresas do mercado vêm buscando tratar a situação com o apoio da transformação digital? Olha, em muitos momentos, aí vamos falar um pouquinho disso, é muito importante. Eu acredito que hoje, para iniciar um processo de transformação digital, ele tem que nascer, tem que ser construído, tá? Igual eu comentei com você e com os nossos ouvintes aí, espectadores, a transformação digital não é somente uma plataforma digital. Então, vamos construir um processo, isso tem que ser evolutivo. A empresa inteira tem que estar conectada a isso. Todas as áreas da empresa, RH, financeiro, compras, tem que estar conectado, tem que ter essa cabeça voltada para o mundo digital para que as coisas possam ficar mais simples e mais efetivas.
Não adianta, a gente precisa estar mais competitivo. Hoje o setor de transporte sofre muito com custo de frete, com custo de manutenção, né? Então a gente precisa, como é que a gente pode se tornar mais competitivo no mundo que nós estamos passando, vivendo hoje? Então eu entendo, Orley, a pergunta, respondendo a pergunta, é a necessidade de construir um programa de evolução digital dentro da sua empresa, tá? E não importa o seu tamanho, tá? Não, de novo, é um investimento que é feito pensando para o futuro. E é uma coisa também, né, Cristiano, que não é, vamos dizer assim, não é uma opção, é uma questão de tem que fazer, né? Essa questão Sim. do digital nas empresas. Não É uma, adianta querer postergar, depois eu faço isso, não. A coisa já é para ontem, né? é uma questão de sobrevivência, né? Eu acho que o mundo hoje, a gente tem passado por uma situação muito interessante, né? É a competitividade. Eu acho que no final, igual eu comentei, tem um tripé, né? Tem um cliente de um lado com a sua Uhum. experiência, sendo bem atendido, tem a questão de eficiência operacional. Quem não quer eficiência operacional na empresa? Né? Só que muitas vezes a gente fala de eficiência operacional tentando achar digamos assim, tirar um coelho da cartola, né? Alguém que nos apresente uma solução milagrosa que vai resolver nossos problemas. E quem conhece do negócio de transporte, com certeza, está dentro da transportadora. Não existe ninguém mais especialista que aquela pessoa que vive daquele negócio. O que nós podemos fazer, acho que é aí que vem o grande bacana disso tudo, é ajudar a encontrar as respostas e também, logicamente, nisso, construir e chegar numa solução. Mas você vai perceber que a resposta já está dentro de casa. Mas a gente precisa criar um processo, um programa para que essas coisas fluem naturalmente na empresa. Esse processo de transformação digital, Cristiano, ele requer, demanda algum investimento muito alto em termos financeiros, em termos de custo? Aí eu acredito, Ornei, A gente na minha, sabe que depende da empresa, né? Do tamanho da sim, empresa. mas eu vou te falar que não. Eu acho que aí vai depender muito. Lembra daquela. Vamos voltar de novo um pouquinho, né? Qual é o problema Ah, que nós queremos resolver? Às vezes eu vejo ah, empresas investindo muita grana, muito dinheiro, num sistema que não vai. É um canhão para matar uma formiga. É mais ou menos assim. Vamos uhum. tentar criar, então, construir, entender a sua dor e te dar uma solução customizada. Vou dar um exemplo para ficar um pouco melhor. Comentei com você que um dos grandes pontos do transformação digital é o Analytics, Data Science. Todo mundo escuta falar disso. O que é o Analytics? Né? O Analytics tem uma capacidade imensa de coletar um volume de dados, né, muito grande e tratar esses dados. Como é que eu trato esses dados? Hoje eu vejo muitas empresas trabalhando com Excel até hoje. Eu adoro Excel, tá? Acho Excel a grande solução, a grande invenção da Microsoft, né? Aham. Mas as empresas que estão com Excel não poderiam estar hoje com um BI, que é uma ferramenta que faz as mesmas coisas com Excel e te dá mais funcionalidades de você fazer análises complexas, de fazer variáveis que vai de fato te dar suporte para o empresário, para o gestor tomar uma decisão embasada em dados, saindo da parte sensitiva. E aí, logicamente, respeitando toda a. De novo, vou comentar com você, a pessoa do transporte, ela conhece o negócio como ninguém. Mas aliado a esse tipo de soluções, ela vai conseguir potencializar muito o que ela já conhece com dados reais. Então, Uhum. sair um pouquinho desse modelo de Excel é um exemplo. Vamos para um BI. Talvez o Excel resolva um problema de algumas empresas, mas hoje eu percebo muito assim, pelo volume de informações que os clientes, as transportadoras possuem, eles têm um grande potencial de estudar seus dados e ali descobrir muita coisa interessante que vai ajudá-los a ter mais eficiência operacional ou até mesmo transformar o seu negócio. O mercado hoje, Cristiano, oferece gente para profissionais habilitados para atender esse
punhado de empresas que nós temos aí da área de transporte? Ó, tem um negócio interessante, né? Conforme a gente vai, depois que nós criamos a NetHub, chegou no mercado, a gente tem feito um trabalho aí, chega uma hora que você começa a ter problema de mão de obra, de recursos Ah, mesmo qualificados, né? Mas eu acredito que sim, a gente está tendo aí muitas empresas investindo, as pessoas também estão investindo nas suas capacitações, né? De novas, digamos, metodologias. É muito importante hoje as pessoas investirem nas novas metodologias de processo, né? Por isso que a gente tem uma área de processo dentro da companhia aqui, que ela só mexe com isso, ela é especializada nisso. Nós temos hoje profissionais, posso dizer que atende grande parte do nosso território nacional, né? Com metodologias como, por exemplo, Yellow Belt, Green Belt, né? Black Belt, esses termos na moda aí, né? Mas são metodologias que ajudam muito para facilitar essa melhoria de processo nas empresas. Cristiano, nosso tempo já está quase aqui no fim, mas ainda dá um tempo da gente falar. Estão perguntando aqui o IoT, a internet das coisas. Como é que está essa coisa hoje no mundo? Olha, essa coisa é uma realidade. Eu acho que quem fez essa pergunta foi muito feliz. Não, eu não vejo hoje a sociedade sem o IoT. Eu não vejo as empresas hoje, a grande maioria que trabalha com essa parte tem feito muito investimento, né? Vou dar um exemplo rapidamente para você, que é do nosso tempo. Conversando com um dos nossos associados do nosso NetHub, ele fez um trabalho numa transportadora recentemente em São Paulo, e a transportadora tinha um problema muito sério de acidente, né? E acidente que é uma das dores do transporte, né? Essas rodovias que nós conhecemos bem. E aí ele deu uma solução muito simples, que acho que alguns já estão utilizando, de uma plataforma israelense, por exemplo, que faz a realidade aumentada. É aquela plataforma que trabalha como? Ela pega a realidade, o mundo digital, sobrepõe no mundo real. Então, eu estava vendo, depois vocês podem pesquisar, posso passar um link para vocês. Se por acaso o caminhoneiro, o motorista, ele cochilar, perder a atenção por algum motivo, o caminhão sair para uma outra pista ou estiver muito próximo à colisão de um carro da frente, é emitido um som, né? Um som sonoro que que faz despertar no motorista. Essa é uma realidade. Existe um outro ponto importante, a rastreabilidade, né? Por causa dos furtos e roubos, né? Você pode ver que as companhias já avançaram e evoluíram muito essa questão do rastreamento, de colocando isca de cargas. Esses dados conectados no caminhão, né? E conectados lá com a sede da empresa, esses dados são transportados e a partir daí você faz todas as análises através do Analytics para que você tome as suas decisões, né? Então, assim, é muito interessante esse tipo de coisa e a IoT é uma realidade, é uma coisa que eu vejo que vai avançar muito, né? Ainda vai evoluir bastante, mas não volta atrás. Tem uma pergunta aqui da Carolina. Quanto aos processos nas empresas e na mão de obra, hoje o maior problema no agro seria a logística final. Como é que é isso? Você podia repetir a pergunta, por favor? Ok, quanto aos processos das empresas e na mão de obra. Hoje o maior problema no agro seria a logística final. Bom, a questão de mão de obra é um outro ponto também que é uma das dores, né? A gente também tem visto hoje que um dos problemas me deu o direito de errar aqui, eu não gosto de generalista, mas a gente, avaliando os números, existe uma questão de formação dos profissionais ligados ao transporte, né? Digamos, os motoristas, né? Então, a gente tem que trabalhar também muito com isso de capacitações, né? E as capacitações que têm sido propostas para os clientes, aos motoristas, a mesma distância hoje, ele consegue receber informações, por exemplo, através de aplicativos, de apps de gamificação, que são também plataformas do mundo digital, onde que a pessoa consegue fazer aulas, treinamentos em um curto espaço de tempo,
se divertindo, digamos assim, com os Aham. apps. Então, assim, as opções de capacitação de profissionais, hoje no mundo digital, eles vão muito além, né? Você pode fazer tudo à distância, com aplicativos bem elaborados, bem humorados, né? Como a gente tem aí as plataformas de gamificação. Eu não sei se Temos também respondi a a ele. agricultura. Temos também a agricultura tecnificada, que hoje não existe outro tipo de trabalho no campo, né? No agronegócio, a não ser usando a tecnologia. Sim. Hoje o que a gente tem visto no agro, a gente está acompanhando, a gente tem hoje uma parceria com uma grande empresa aqui até vou falar o nome, se todo mundo pode falar aqui. A Pode gente tem uma falar. parceria, a gente tem uma parceria com a M Prado, né, que é uma empresa de consultoria do mundo agro, do Marcelo Prado, que é uma referência nacional, né? A gente Aham. nós desenvolvemos para a M Prado poder comercializar um dashboard para as revendas, tá? Essa questão do mundo agro, hoje você vê, revenda é como se, imagina uma transportadora, eles não têm a informação centralizada e de maneira ágil. Então, hoje, a gente conseguiu desenvolver um negócio, um produto específico para que possa ser comercializado. O mundo agro hoje, se você pegar, está tendo muito investimento nas startups, tá? E tem startup de todas as maneiras. Tem aquela startup que você tem um drone que consegue mapear todo um pasto, por exemplo, né? Verificando aonde não foi plantado, por exemplo. Isso tudo focado em redução de custo, para poder maximizar esse plantio. Da mesma forma, o que a gente pode estar pegando o que tem no campo e trazendo para o nosso mundo de transportes. Eu vejo muitas tecnologias hoje que outras indústrias estão utilizando, outros segmentos, Orley, que nós poderíamos hoje estar trabalhando no mundo de transporte. Aí você vai perguntar assim, Cristiano, mas que tipo? Aí a gente precisa entender a realidade de cada um. Mas eu posso falar assim, hoje uma grande aposta é o Analytics. O mundo agro também trabalha com Analytics muito forte. E a gente pode também trazer essa mesma solução e potencializar ela dentro do mundo de transporte. Cristiano Santos, foi um prazer muito grande tê-lo conosco em nossa live e pode acreditar que nós vamos chamá-lo novamente em breve, porque esse assunto não tem fim, né? Ainda mais a Não, tecnologia, que é uma matéria, uma matéria tão dinâmica que cada dia que passa vão surgindo novas coisas e com certeza eu vou te chamar novamente, nós vamos te chamar novamente para bater mais um papo aqui desse bem tecnológico, viu? Um eu prazer ficar, muito. o prazer foi meu, Orley, agradeço muito de novo o convite do Cetrim, aos associados pela paciência, tá? E me coloco à disposição, a NetHub está à disposição de vocês, caso vocês queiram tirar alguma dúvida, entre em contato, que teremos o maior prazer em poder ajudá-los. Prazer foi todo nosso e agradecemos também a participação de todos que nos seguiram nessa live. E o pessoal pode ficar atento também no IGTV, no Instagram do Cetrim, para acompanhar depois, com mais tempo, a gravação dessa nossa live. Muito obrigado, Cristiano. Mais uma vez, foi um prazer enorme. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado, pessoal. Bye, bye.